Olá, irmãos do Lar Maria Cecília, espero que todos estejam bem. Antes de começar, gostaria de pedir que providenciassem um recipiente com água para que se possa ser fluidificado após a palestra. Vamos então fechar os nossos olhos, rogando ao nosso Mestre Jesus a proteção divina, para que se possa fazer presente a todo momento, pelos caminhos que seguimos, no nosso trabalho, na nossa casa. Mestre Jesus, que o teu amor sereno possa nos alcançar, trazendo tudo aquilo que necessitamos, e que assim seja. O tema a ser abordado é o Espírito na Casa Espírita, pelo nosso irmão Delane Lavarini, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Que todos possam fazer um bom proveito das palavras do nosso irmão, e que assim seja. Olá, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, queridos amigos internautas e todos vocês que estão nos acompanhando neste vídeo. Mais uma vez, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Hoje falaremos sobre o Espírito na Casa Espírita. A experiência vem nos mostrando as consequências das nossas ações dentro do processo, além de causa e efeito, de reflexão. Dona Arlinda chegou à casa espírita pela primeira vez com um discurso dizendo ao dirigente daquela casa espírita que disseram a ela que ela deveria desenvolver a sua mediunidade. Entretanto, o dirigente daquela casa espírita, solícito, atendendo-lhe, a orientou, submeteu Dona Arlinda a um tratamento à base da fluidoterapia, que nós conhecemos popularmente como passe magnético, água frutificada, assistindo às palestras das casas espíritas e também lendo leituras edificantes para enobrecer o seu espírito, a sua oportunidade de transformação moral, a sua oportunidade de uma nova mulher, de uma nova pessoa. Ainda assim, neste mundo terráqueo de provas e expiações. Passado certo período, após ser submetida ao tratamento de passes, água frutificada, assistindo às palestras na casa espírita, Dona Arlinda foi convidada pelo mesmo dirigente a participar da chamada reunião mediúnica. E ali ela estava participando pela primeira vez da chamada reunião mediúnica. Depois de muito tempo já frequentando a casa, ela estava restabelecida as suas energias, os seus pensamentos estavam mais um pouco organizados, e assim então ela se fez presente nessa primeira reunião mediúnica. Foi quando então, ao término da reunião, o dirigente, ao finalizar com a prece final, tiveram a oportunidade de receber a presença amiga, a presença afável do benfeitor espiritual Dagoberto. Dagoberto chegou, trazendo a mensagem renovadora de paz, de esperança para todos que ali estavam. Ela então, Dona Arlinda, arriscou a sua primeira pergunta na casa espírita, naquela reunião mediúnica. Perguntou ao benfeitor espiritual: Irmão Dagoberto, como que eu posso desenvolver a minha mediunidade? Como que eu posso trabalhar em favor do próximo se eu sinto fortes dores na coluna, há tempo não me dar tréguas?
O benfeitor espiritual, respondendo-lhe, disse: minha irmã, confiemos na providência divina. Tenhamos paciência, paz, aceitação. Trabalhemos em benefício do nosso semelhante, servindo, perdoando. Dê tempo ao tempo. E tenha fé. Confie. Ao término da reunião, cada um foi em retirada para o seu lar. Passaram mais algum tempo e lá estava Dona Arlinda pela segunda vez naquela reunião mediúnica. E ao término da reunião, após a prece do dirigente daquela reunião, mais uma vez a presença afável do benfeitor espiritual Dagoberto. Ela então arriscou sua segunda pergunta. Ao mesmo tempo, fez algumas considerações. Irmão Dagoberto, graças a Deus, eu não sinto mais nada na coluna. Desde aquela primeira nossa conversa, onde você me orientou, de lá para cá, eu não sinto mais nada. Graças ao bom Deus, graças à espiritualidade. Mas, dizia Dona Arlinda ao benfeitor espiritual, irmão Dagoberto, mas como eu posso desenvolver a minha mediunidade se o meu marido está desempregado? Se as finanças na minha residência, no meu lar, andam de um mal a pior. Estamos sempre num vermelho com o desemprego do meu marido. Como que eu posso querer me concentrar? Como que eu posso ter equilíbrio nos pensamentos, preocupado com o desemprego do meu marido e, consequentemente, com o lado financeiro do lar? O que o senhor tem para me dizer, irmão Dagoberto? Irmão Dagoberto, mais uma vez solícito, respondendo-lhe, a irmã Dona Arlinda disse: tenha fé, minha irmã, tenhamos calma, tenhamos paciência no exercício do bem ao próximo, confiemos na misericórdia divina que Ele, o nosso Criador, não desampara nenhum de nós. Terminou aquela reunião. Dona Arlinda ficou a refletir nas orientações preciosas do mentor Dagoberto. Passaram-se o tempo e mais uma vez, precisamente pela terceira vez, Dona Arlinda estava naquela reunião mediúnica. Ao término, veio a presença amiga do benfeitor espiritual Dagoberto. E Dona Arlinda, por sua vez, começou dizendo-lhe: irmão Dagoberto, graças a Deus, desde que eu comecei a frequentar esta reunião, a dor de coluna foi embora. Sequer tive problemas de dores, seja de coluna, enxaqueca, enfim. Inclusive, irmão Dagoberto, nesse intervalo da última reunião até agora, o meu marido conseguiu um emprego. Você acredita? Está trabalhando. Nós começamos agora a organizar o nosso lado financeiro no nosso lar. Mas, irmão Dagoberto, como que eu posso desenvolver a minha mediunidade se os 2 filhos que eu tenho estão me dando enorme trabalho na escola? Dentro de casa nem se fala. Um não pode olhar para o outro, que começa o atrito, que começa as brigas. Na escola as notas andam de mal a pior. Irmão Dagoberto, de forma sábia, pacífica, disse a nossa irmã Dona Arlinda: querida irmã, confiemos na providência divina, trabalhemos no caminho do bem, servindo, perdoando o nosso semelhante. O tempo não passa em vão, Dona Arlinda. Trabalhemos com Jesus, através do amor, da benevolência, da indulgência para com as faltas alheias. Ao término da reunião, passaram-se mais um bom tempo e Dona Arlinda lá estava em mais uma reunião mediúnica com os confrades espíritas naquela casa. E ao término, veio mais uma vez
o incansável benfeitor espiritual trabalhador daquela casa espírita. E Dona Arlinda, quando chegou a sua vez de fazer as suas considerações finais, disse a ele: irmão Dagoberto, não tenho nem palavras para agradecer a espiritualidade, para agradecer a Deus, a todos os benfeitores espirituais que tanto têm me auxiliado, têm tido paciência comigo, têm sido verdadeiros irmãos comigo nesta minha renovação, nesta minha caminhada. Mas, irmão Dagoberto, graças a Deus, como havia falado desde há tempos, não tive mais dores na coluna, não tive mais enxaqueca. O meu marido, graças a Deus, anda bem no emprego. O nosso lado financeiro no lar volta a reequilibrar novamente, graças ao bom Deus, graças à espiritualidade. Os meus filhos, que antes eu estava lamentando, reclamando, agora na escola, estão tirando notas boas, já não sou chamada mais para analisar, checar a disciplina deles juntamente com a pedagoga. E além do mais, irmão Dagoberto, eles já não estão mais entrando em atrito por bagatelas dentro do lar. Eles estão tendo mais compreensão um com o outro. É uma dádiva de Deus, não tenho nem palavra para agradecer a espiritualidade. Mas, irmão Dagoberto, como que eu posso desenvolver a minha mediunidade se todas as vezes que eu vou fazer o culto no lar, fazer uma leitura, os meus vizinhos são extremamente barulhentos, som no último volume, é carro buzinando, é motocicleta, é pedestres, e tantas pessoas fazem barulho na rua, a rua tem comércio, a rua é muito barulhenta, não tenho sossego, não tenho paz para sequer rezar no meu lar, rezar na minha intimidade, concentrar-me para a reunião. Como é que eu posso desenvolver a minha mediunidade desta forma, irmão Dagoberto? O irmão Dagoberto, praticamente com as mesmas palavras de esperança, de sabedoria, respondeu Dona Arlinda. Terminou a reunião. Os dias se passaram célere. E mais uma vez estavam ali todos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Quando Dona Arlinda, chegando o seu momento de pronunciar as suas considerações finais, ela disse ao mentor espiritual Dagoberto: irmão Dagoberto, graças a Deus nunca mais tive problema de coluna ou enxaqueca sequer, desde a primeira vez que eu pisei nessa casa espírita. Graças ao bom Deus, já o meu marido não só está afirmando-se cada vez mais no trabalho, como foi promovido. As finanças, o lado financeiro anda cada vez mais reequilibrando-se do nosso lar. Os meus filhos, que antes me davam enorme trabalho, graças a Deus, passaram no vestibular, cada qual escolhendo a sua profissão. Dentro de casa, estão tendo mais paciência, mais tolerância, mais compreensão comigo e com meu companheiro. Realmente são filhos do qual estão me dando enorme alegria. E agora, Dagoberto, tive uma ótima notícia. Nós vamos mudar de casa, vamos mudar de residência. Conseguimos uma casa nova, um novo financiamento para adquirirmos uma nova casa através do novo emprego do meu companheiro, do meu marido, aonde não tem barulho, aonde os vizinhos não incomodam, aonde é uma casa praticamente afastado da zona urbana. E com isso, eu consigo ler o Evangelho em paz, eu consigo realização do culto no lar, sem nenhum tipo de barulho, sem nenhum tipo de perturbação. Graças a Deus, irmão Dagoberto. Mas, irmão Dagoberto, como que eu posso desenvolver a minha mediunidade se eu não escuto os espíritos? Se eu não vejo os espíritos? Se eu não sinto os espíritos? Como eu posso ser médium? O irmão Dagoberto, mais uma vez, com a experiência notável
dando seus conselhos, orientando a irmã Dona Arlinda, com as mesmas palavras, uma ou outra mudando o significado, orientou a nossa irmã Dona Arlinda com doçura, com sabedoria. E o tempo passou. E mais uma vez Dona Arlinda estava naquela reunião mediúnica. Era uma noite especial para ela. E no final ela disse ao irmão Dagoberto, nas suas considerações, na sua prévia, ela disse: irmão Dagoberto, desde a nossa última conversa, eu só vejo espíritos agora. Eu não consigo mais, Dagoberto, dormir sem ver os espíritos. É espíritos bons, ora são espíritos malfeitores. Vejo espíritos de luz, mas vejo espíritos na escuridão. Vejo espíritos em plena atividade trabalhando no bem. Vejo espíritos mutilados, com sequelas que acabaram de desencarnar de forma brutal, acidental, através do suicídio. É muito sofrimento, é muita dor. Eu não aguento mais ver esses espíritos sofredores. Os benfeitores espirituais ainda consigo ter o equilíbrio, sendo receptiva à presença amiga desses benfeitores. Mas esses irmãos sofredores, Dagoberto, eu não quero mais ver, eu não quero mais ter contato com eles. É muito sofrimento, é muita dor, é muito ranger de dentes, é muitas lágrimas, irmão Dagoberto. Me ajude, me orienta, me dê uma única solução, um remédio, uma palavra para tudo isso que está me perturbando. O benfeitor espiritual, então, fez uma pequena pausa, como já tivesse prevendo as lamentações da irmã Dona Arlinda, disse a ela: minha irmã, somente um espírito poderá lhe ajudar. Ela então imediatamente perguntou ao irmão Dagoberto: qual espírito? E ele, por sua vez, respondendo-lhe, disse: o espírito da boa vontade. Desse dia em diante, Dona Arlinda não reclamou mais. Colocou a mão na charrua, não olhou para trás e trabalhou sem reclamar. A mensagem que nós trazemos, o espírito na casa espírita, o que falta às vezes em nós é o espírito da boa vontade. Fazer e fazer com amor. O que determina o nosso trabalho é a intenção, não é a quantidade. O que vale eu estar na casa espírita frequentando, trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de forma presencial, se o meu coração está fechado, se os meus pensamentos andam longe daquilo que eu estou praticando. Eu estou usando da minha aparência para cumprir, hipoteticamente, uma missão que eu impus para mim, ou uma obrigação diante da sociedade e diante de mim mesmo. Mais vale eu ir uma vez na casa espírita e fazer bem feito, fazer com amor, fazer com vontade. Nenhum de nós somos obrigados a nada. Cada qual temos o nosso livre-arbítrio, conforme a questão de número 843, em O Livro dos Espíritos. A lei de liberdade, ninguém é obrigado a nada. Mas sabemos que, se pegamos para assumir o compromisso, assumimos com responsabilidade. Assumimos com alegria, com dinamismo, com afinco, com fé. Porque o maior beneficiado, quando se acende uma luz, somos nós primeiros. É claro que é difícil a caminhada, a jornada para seguir Jesus. O caminho do bem não é um caminho fácil, mas não é impossível. Ele pode ser difícil, mas não é impossível. Mas quando nós estamos com Jesus, quando estamos com o espírito na boa vontade, da boa vontade, seja na casa espírita, seja no lar, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, tudo fica mais fácil, tudo fica mais transparente, mais claro, para que possamos caminhar. Nós sofremos menos. Nós
conseguimos a nossa ascensão gradativamente, sem fanatismo, sem querer prejudicar o outro. No princípio, como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então é preciso, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, embutirmos em nossas vidas, as nossas ações, o espírito engajado da boa vontade, de fazer e fazer muito mais. Como já dizia o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens e a própria língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada adiantará. Serei como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Ora, é preciso amar, é preciso colocarmos amor. Amemos a nós, amemos ao outro, que possamos valorizar mais a vida, a cada dia, a cada minuto, a cada instante. O ontem, o próprio nome já diz, é ontem, já foi, é passado. O amanhã talvez não venha, não sabemos, tudo está na mão do Criador. Nós fazemos projetos, nós temos sonhos a serem realizados, nós buscamos conquistas, mas o melhor momento não é ontem, porque o ontem já foi. Não é amanhã porque o amanhã ainda não chegou. É agora, é hoje. É o melhor momento para erguermos as nossas cabeças, levantarmos o nosso espírito em busca da paz e da felicidade. E para buscar a paz e a felicidade através da boa vontade, é preciso entendermos que a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa harmonia de espírito interior, ela sempre será proporcional da medida em que estivermos proporcionando ao nosso semelhante. Se eu estou proporcionando pouquíssima felicidade, pouquíssima paz, consequentemente eu terei pouquíssima felicidade, pouquíssima paz. É assim a vida, é a lei natural. Como já dizia Francisco de Assis, é dando-se que se recebe. O próprio Jesus já dizia, eu fiz, disse Jesus, eu fiz, e tu podes fazer muito mais. Eu fiz e tu podes fazer muito mais. Vejamos só a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de reação. O nosso corpo, ele consegue adaptar as temperaturas até um certo limite. E por que não adaptarmos no caminho do bem? Da mesma forma que nós conseguimos, de uma certa forma ou de outra, ou algumas pessoas adaptarmos o caminho do mal, conseguimos também adaptarmos o caminho do bem. Deus não quer o sofrimento da humanidade. Deus não quer a nossa dor, o nosso sofrimento. Se de fato Deus quisesse a dor, o sofrimento, ele não tinha dado ao homem a bênção, a descoberta do analgésico, dos remédios, sejam naturais, alopáticos, para a nossa cura, para o nosso bem-estar, para servir de paliativo em nossas vidas. E o bem que nós realizamos hoje é uma aquisição para o nosso espírito. É obra nossa, com auxílio dos benfeitores espirituais. O mal que nós adquirimos hoje é uma conquista nossa. E muitas das vezes com auxílio de irmãos infelizes, que nos quer a derrota, que nos quer a miséria. Ninguém quer sofrer. Em sã consciência, ninguém quer sofrer. Ninguém é apto, é adepto, digamos assim, ao sofrimento, à dor. Salvo exceto em alguns casos de distúrbio de natureza patológica, onde o indivíduo ele sente prazer em sentir dor. Salvo esses casos, ninguém gosta de sofrer. Como já dizia o nosso abnegado Chico Xavier, sofrer
é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. Sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai, dizia Chico Xavier. Ora, então vejamos na sétima linha do budismo, onde Buda diz assim: enquanto diz Buda, enquanto nós damos um passo em direção a Deus, ele, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. Vejam só que magnífico! Com um passo que nós damos em direção a Deus, ele, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. Isso vale a dizer, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que nós temos muitos benefícios e recebemos muitos benefícios do Criador, da misericórdia divina, da providência divina. E por que nós vamos ficar queixando, lamentando que deu errado, que isso não deu certo, ou que não deu aquilo? Às vezes nós reclamamos porque machucamos o braço. Era, às vezes, para ter amputado o braço. E não foi um benefício ter machucado só o braço. Às vezes ficamos chateados, ficamos tristes porque tivemos uma colisão automobilística com outro veículo e o carro ficou no prejuízo financeiro. Às vezes era para ter ficado paraplégico naquele acidente automobilístico ou ter matado, tirado a vida do outro. Mas Deus foi bom e nos salvou, nos guardou daquele mal maior. E foi só o dano material. Vejam só o tanto de benefícios que nós recebemos da misericórdia divina. É assim. A vida vai nos ensinando, meus irmãos e minhas irmãs, e caríssimos internautas que estão nos acompanhando neste vídeo. Quando falamos que é dando o que se recebe. E para que possamos finalizar a nossa fala, havia um senhor que vivia reclamando da vida, muito paupérrimo, miserável, não trabalhava, passava dificuldade. Ele morava numa choupana, em cima de um morro. A sua dificuldade era tão imensa que ele não tinha nada o que comer dentro de casa. Ele então tinha uma plantação de batatas. E todos os dias ele ia na plantação de batatas e comia as batatas. Chegou um momento que o seu estômago, que é natural, já estava dando sinais de náuseas, de rejeição devido ao excesso contínuo de um alimento só. Vocês imaginam, nós às vezes gostamos constantemente de mudar o cardápio, praticamente todos os dias do que comemos, ou quase sempre. Imagina aquele cidadão, aquele irmão comendo batatas todos os dias. Ele estava enjoado, ele estava farto, ele estava cansado daquela vida de miséria, daquela vida de sofrimento. Ele então subiu ao guarda-roupa da sua casa, do seu lar, do seu quarto, e pegou um revólver que ele tinha. E pensou: vou dar um fim na minha vida. Desceu correndo a choupana, na ladeira que ele morava, e parou debaixo de uma árvore. Preparou o gatilho e pensou alto, falou em voz alta, em bom tom: é agora que eu vou dar um fim na minha vida. É agora que eu sairei deste mundo. Quando ele com o revólver ia dar um tiro no próprio ouvido, ele viu uma mão segurando o seu braço. Ele olhou, era um velhinho, muito mais velho do que aquele senhor. Devia ser uns 30 anos mais velho que ele. E disse a ele: não, segurando nos seus braços: você não vai suicidar. Ele olhou, estranhou, porque aquele velhinho estava o impedindo de cometer suicídio, porque ele nunca tinha visto aquele senhor, aquele velhinho, e perguntou a ele: mas por que você irá me impedir? É minha vida, eu sou dono da minha vida e ninguém pode me impedir de fazer isso. Eu vou suicidar sim. O velhinho disse a ele: não, não faça isso. Porque se você fizer isso, disse o velhinho, eu irei morrer de fome. Ele levou um espanto, um choque. E perguntou para o velhinho: como assim? Se eu suicidar, você vai morrer de fome? O que eu tenho a ver com a sua vida? O velhinho, então, respondendo, disse: meu senhor,
Eu vou morrer de fome se você suicidar. Porque eu, todos os dias, como as cascas das batatas que você joga fora. Aquele senhor, seus olhos encheu de água, guardou o revólver e não quis mais de saber suicídio. Como dizia André Luiz, quem vive colecionando lamentações caminhará sob as chuvas de lágrimas. Então que lembremos-nos, meus irmãos, no exercício do caminho do bem, sem olharmos a quem, independentemente do rótulo da religião que estivermos vinculados através da fé, da bandeira da benevolência, da indulgência para as faltas alheias, no exercício do perdão. É realmente com amor que nós vamos caminhar neste mundo de dor e de provas, de expiações. Abracemos Jesus em nossas vidas com fé, com esperança em dias melhores. E que Ele, Deus, sempre possa nos guardar sob sua proteção. Hoje, agora e sempre. E que assim seja. Muita paz, muita luz. Fique com Deus e um forte abraço. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos colocamos diante de Ti, rogando amparo pela humanidade inteira, e que ao elevarmos nosso pensamento, consigamos acessar esse amor, essa bondade e essa justiça. Rogamos, Senhor, que derrame sobre estas águas a medicação necessária para a cura de cada um, conforme a sua necessidade. E que todos nós tomemos posse desse bálsamo salutar, que sua divina presença derrama sobre nós. E te agradecemos por tanto, Senhor, tudo o que temos recebido. E te pedimos, sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.